Olá, paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Mari veio aqui para a gente continuar o nosso passeio pela Bíblia. Hoje nós vamos começar a conhecer um personagem muito importante. Tcharam! O nome dele é Abrão. Abrão, vocês já ouviram falar? Bom, Abrão foi um homem que o Senhor chamou. Quando o Senhor chamou ele tinha 75 anos. Não era tão velhinho assim, né? Bom, Abrão, ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Nessa cidade, o povo, inclusive a sua família, não adoravam o Senhor. Eles adoravam a outros deuses. Mas, mesmo assim, o Senhor escolheu Abrão. Por quê? O Senhor é Deus e Ele escolhe e chama quem Ele quiser. Não é verdade? Então, vamos à palavra. Lá na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Viram? O Senhor chamou, disse para ele sair do meio dos parentes dele, daquela terra, e ir para uma terra que ele não sabia onde era. Então, Abrão não questionou, ele obedeceu. Abrão era casada com Sarai. Então, Abrão pegou a sua esposa Sarai, pegou o seu sobrinho Ló, tudo aquilo que ele tinha, os seus bens, os seus empregados, e foi. Ele não sabia onde era essa terra. Crianças, ele não tinha ideia, porque o Senhor não disse aonde era, mas ele foi. Naquela época, eles não habitavam em casas, assim como hoje em dia a gente conhece casa de tijolo, né? Casa de madeira. Não. Naquela época eles habitavam em tendas. Sabe aquelas tendas que a gente arma de lona, de tecido? A gente bota as estacas ou ferros, monta para fazer acampamento. Bem, era assim naquela época. Então, ele ia seguindo conforme o Senhor mandava. Ele e aquele povo todo, né? Devia de ser muita gente. E ele ia seguindo conforme o Senhor mandava. Parava num lugar que o Senhor mandava. Armava a tenda, todo mundo se instalava. E sabe o que Abrão fazia? Ele ia para um lugar que ele escolhia e armava um altar para o Senhor. E o que era um altar? Era um lugarzinho que ele juntava provavelmente pedras ou algum monte de terra, um lugar que ficasse alto, que ele pudesse se ajoelhar e ali falar com o Senhor, orar, adorar o Senhor, né? Então ele invocava a presença do Senhor, chamava o Senhor. E ali ele começava a falar com Deus. E Deus vinha e falava com ele. Dava direção do que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir. E aquele ficava sendo o lugarzinho dele com o Senhor. O altar dele
enquanto ele vivesse ali naquela terra. Aí passava um tempo, o Senhor falava, vai para outro lugar, porque a terra em que o Senhor mandou ele ir, ele não sabia onde era. E assim, não foi da noite para o dia. Abrão passou muitos anos viajando, montando tenda. Aí chegava em outro lugar, ele montava, né, fazia o altar no seu cantinho para falar com o Senhor. Ficava ali um tempo. Depois ele saía, ia para outro lugar. E ele foi em muitos lugares, viveu muitas aventuras. Aqui chegou num tempo que Abrão, como o Senhor prometeu, ele abençoou muito ele. Então, com o passar dos anos, Abrão adquiriu muita riqueza. Ele era muito rico, tinha muitos animais, tinha ouro, tinha prata, tinha muitos empregados que trabalhavam para ele. Mas tinha com ele quem? O seu sobrinho Ló, que também cresceu, prosperou. E Ló também tinha muitos animais, muita riqueza. Chegou numa época que os empregados de Ló e os empregados de Abrão começaram a brigar, porque tinha muitos animais, houve ali alguma contenda, alguma briga, que eles não estavam se dando bem. Então, Abraão, que era um homem muito sábio, muito bom, e ouvia a voz de Deus, ele falou assim: meu sobrinho Ló, a gente não pode brigar. Você é meu parente, então vamos fazer assim. Você vai para um lado e eu vou para o outro, para que a gente não brigue. Aí Ló, tudo bem. Ló olhou para frente e viu uns campos tão verdinhos, tão bonitos, que ele falou assim: eu escolho ir para lá. E então Abraão falou: tudo bem, se você vai para lá, eu vou para o lado contrário. Ló seguiu para os campos verdes, bonitos, e Abrão seguiu para o lado contrário. E assim, eles se separaram, não houve briga, ficou tudo em paz e foram seguir suas vidas. Abrão continuou seguindo rumo à terra em que o Senhor tinha prometido, em que o Senhor disse que era para ele ir. Mas vocês viram, crianças, o que a gente aprendeu hoje com Abrão? Ele, quando o seu sobrinho, os empregados do sobrinho dele, Ló, começou a brigar com os seus empregados, ele não ficou bravo. Ele poderia, como tio, né, brigar, querer mandar e ali criar uma briga tremenda entre eles, entre a família. Mas como ele era amigo de Deus, ele queria sempre fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é o quê? Que a gente viva sempre em paz, que a gente não brigue, procure sempre resolver as coisas da melhor maneira. E assim, Abrão fez. Vamos nos separar para que não haja briga. E assim acontece com a gente também, né, crianças? Já aconteceu lá na escola de algum coleguinha querer brigar com você, de chegar para querer bater em você. E o que você fez?
Bateu de volta? Não, não pode fazer isso. Quando algum coleguinha vir querer brigar, querer bater, a gente não pode revidar. Se ele chegar de repente, bater sem você esperar, o que temos que fazer? Temos que ir até a tia, professora, algum adulto que estiver perto e contar. Não podemos deixar a raiva tomar conta do nosso coração. Temos que ir, muitas vezes, pedir perdão para o coleguinha, tentar ser amigo dele, mesmo que às vezes seja difícil, né? Porque tem colegas que a gente faz de tudo e eles não querem ser nossos amigos. Já aconteceu comigo. Bom, se ele não quer ser nosso amigo, o que a gente faz? Não precisa também ser nosso inimigo, né? Então a gente se afasta e continua a nossa vida junto, porque tem um monte de gente, um monte de coleguinhas pra gente brincar, pra gente ser amigo, não é? Então, sabe o que acontece? Esse colega que queria bater em você, ser seu inimigo, ele vai ficar assim, ó, só te olhando. Ele vai falar assim, ué, mas eu fiz de tudo, ele não brigou comigo. Ele tem alguma coisa de especial, de diferente. Ele vai ficar te olhando, olhando. E sabe o que vai acontecer? Ele vai acabar virando seu amigo também. Ele vai querer saber o que você tem de especial. O que você tem de especial é o quê? É o coração bom. É Jesus que habita dentro do seu coração, não é? Então a gente tem, criança, que sempre tentar ser amigo, não brigar e viver em paz com todos. E o que a gente aprendeu também com Abrão? A confiar. Viram que ele saiu lá do meio da sua família, numa terra distante, e o Senhor falou assim: Abrão, sai daí e vem, que eu vou te mostrar uma terra. Ele podia ter falado: que terra, Senhor? Aonde o Senhor vai me levar? Mas eu não sei, o Senhor não falou para onde? Não. Ele não questionou, ele obedeceu, confiou no Senhor. A gente tem que fazer isso também, não é? Confiar. Tem vezes que os nossos pais, o papai e a mamãe, mandam a gente fazer umas coisas que a gente não entende, né, crianças? Ai, por que eu tenho que ir para a escola todo dia? Por que eu tenho que arrumar o quarto, arrumar tudo? Se amanhã vai estar tudo bagunçado? Por que eu tenho que tomar banho? Porque eu vou me sujar de novo. Por quê? É tanta coisa que a minha mãe mandou fazer que eu não entendo. Mas a gente tem que confiar, sabe por quê? Os nossos pais, eles já viveram um pouco mais do que você, do que nós. Então, eles querem o melhor pra gente. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que confiar. Se o seu pai, a sua mãe falasse assim, botasse uma venda, uma tira, né, nos olhos de vocês ficassem sem enxergar, saísse de perto,
levasse, segurasse vocês pelas mãos, largasse num lugar e falasse assim: vem, filho, filha, vem. Mas mãe, pai, eu não estou enxergando. Vem seguindo a minha voz. Vem, eu vou te guiar. Confia em mim. Você ia confiar? Bom, na idade que vocês estão agora, talvez vocês já comecem a ter medo. Mas vocês sabiam que quando vocês eram bebezinhos, o papai ou a mamãe botava vocês assim, em cima da mesa, da cadeira, da cama, ficava longe, distante de vocês e fazia assim: vem, filho! Sabe o que vocês faziam? Vocês abriam os bracinhos e pulavam no colo da mamãe. Vocês sabiam disso? Podem lá perguntar para ela se não é verdade. Porque um bebezinho confia totalmente na mamãe, no papai, não tem medo. Quando a gente vai crescendo um pouquinho, começa a ficar com medo, começa a achar que vai cair. Mas a gente aprendeu com Abraão a confiar, ouvir a voz do Senhor, não questionar e confiar. Vamos confiar em tudo que a mamãe e o papai mandar, porque eles cuidam de vocês. E também confiar, olha, no Senhor, que o amor dele é assim, ó, maior do que tudo. E ele, o Senhor, nunca vai deixar com que vocês venham sofrer, tá bom? E nós aprendemos uma coisa também muito bonita. Quando Abrão, ele saía de um lugar e Deus mandava ele ir para outro lugar, sempre quando ele se alojava em uma região, ele fazia o quê? Montava um altar. Como eu já disse, o altar era um lugar em que ele construía para conversar com o Senhor, para orar, para chamar o Senhor, para adorar o Senhor. E você? Já fez um altar? Não? Então vamos construir, vamos fazer um altar. Bom, esse altar pode ser, criança, o seu quarto, a sua cama, pode ser, se você tiver um quintal grande, embaixo de uma árvore, um cantinho que é sossegado, um cantinho que você sabe que pode parar, ninguém vai te perturbar e você pode falar com o Senhor quando você puder. E eu digo a vocês, crianças, é muito bom, é a melhor coisa que vocês podem fazer, é esse cantinho. Quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, eu tinha esse altar. Esse altar era o meu quarto, na minha cama, onde eu botava, tinha um banquinho pequenininho, eu sentava ou eu ajoelhava. E quando eu precisava, quando eu queria, eu conversava com o Senhor. Ali, o Senhor falava comigo, crianças. Sim, o Senhor fala com as crianças e era tão bom, tão bom. O Senhor, muitas vezes, quando eu estava triste, Ele me abraçava, Ele fazia carinho na minha cabeça, falava para eu não chorar,
falava que aquilo tudo ia passar. E a melhor coisa que eu tinha, e até hoje eu lembro, era esse altar. Era esse cantinho de intimidade, o cantinho secreto que ninguém sabia. Era só o cantinho meu e dele. Então eu convido você hoje, criança, a criar esse altar, esse cantinho secreto em que você vai ter intimidade com o Senhor, em que você vai parar, conversar. Você pode falar com Ele o que você quiser. Pode contar os seus segredos. Pode chorar se estiver triste. Pode falar o que você quiser. Pode pedir se você tiver algo para pedir. E agradecer, né? Porque a gente sempre tem o que agradecer ao nosso Senhor, tá? Então, assim como Abrão teve os seus altares, a gente constrói o nosso altar e vai nesse altar todo dia que a gente quiser. E quanto mais vezes a gente for nesse nosso cantinho, no nosso altar, mais a gente conhece o nosso Senhor e o amor que Ele tem por mim e por você, tá? Então, eu vou parar por aqui e na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente continua a conhecer o Abrão, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração.